E a gente já começa o programa hoje com um caso chocante, caso forte e chocante. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma geladeira. Isso aconteceu lá em Guaxuma. O frentista, que foi contratado para descartar esse eletrodoméstico, desconfiou e procurou a polícia. A Maria Maciel esteve no local e conta agora essa história para a gente. A geladeira foi descartada numa área de mata, na entrada da Grota do Andraújo, no bairro de Guaxuma. Dentro do eletrodoméstico foi encontrado um corpo enrolado num cobertor. O homem contratado para fazer o frete desconfiou que tinha algo de errado e comunicou à polícia. O informe que nós temos até agora aqui pelo próprio fretista, que ele foi contratado, na data de ontem ele fez um frete para essa pessoa, na data de hoje também pela manhã, por volta de 5h30, ele já recebeu uma ligação para fazer esse outro frete do Jacintinho até o Benedito Bentes. Então ele pegou essa geladeira com a ajuda da própria pessoa que contratou e de um terceiro que estava passando na rua. Foram até o Peixoto, pegaram o pai dele também e se deslocaram ao Benedito Bentes. No Benedito Bentes ele ficou rodando ali no bairro, fez algumas ligações, simulou fazer algumas ligações e depois ele decidiu que iria jogar a geladeira no mato. Então até o proprietário do frete, o fretista, ele pediu que deixasse a geladeira com ele, que a geladeira ainda era nova, era boa para uso. Então ele mesmo assim disse que a geladeira não tinha mais uso. Então ele veio para cá e jogaram aqui nessa grota aqui embaixo, na parte baixa. O fretista desconfiou que a geladeira estava toda em volta, estava toda vedada ali, Então ele foi até a delegacia do 6º Distrito Policial, onde foi feito esse informe lá, e aqui nós estamos constatando que existe realmente um corpo dentro da geladeira ali, ele está envolto em um lençol, também está todo amarrado. Tem um sofá também aqui, um sofá pequeno que foi abandonado ali, e aparentemente ele está com sinal, com marcas ali de sangue também. Então a perícia técnica já está no local, vai fazer toda a perícia para tentar identificar essa pessoa e qual foi o motivo da causa-morte dela, A polícia científica foi acionada e esteve no local para realizar a perícia. A vítima é uma mulher. Ela estava amarrada e com perfurações de arma branca. Localizamos um corpo de sexo feminino, entre 40 e 50 anos de idade aproximada. Era uma mulher, portanto, que estava amarrada, e identificamos aproximadamente 20 golpes de arma branca na região posterior do pescoço e das costas. É claro que a perícia mais aprofundada acerca de todas as lesões serão realizadas no IML, para onde o corpo está sendo encaminhado nesse momento. O autor então teria matado a vítima, depois enrolou nesse lençol e amarrou com esse fio de TV. Isso, exatamente. Além de amarrar a vítima, acondicionar nesse lençol com muita fita, ele colocou dentro de uma geladeira, pagou para um frete desses comuns de descarte irregular de lixo, e aí essa pessoa que fez o frete trouxe essa geladeira aqui para essa região de mata. Só depois que a polícia veio a saber que seria um corpo que estava ali dentro dessa geladeira. De acordo com o estado do cadáver, é muito recente, Acredita-se que realmente pode ter sido de ontem para hoje. O cadáver ainda está preservado, não está com uma rigidez cadavérica completa, o que se ocorre via de regra após as 24 horas. Então a gente acredita que pode ter menos de 24 horas. O que chama a atenção nesse crime é a frieza do autor do assassinato. Depois de matar a vítima com várias facadas pelo corpo, ele amarrou a mão da mulher, as mãos dela, com esse cabo de tomada. Depois colocou o corpo dentro de sacos de lixo e envolveu o corpo em vários lençóis. Um lençol, um cobertor, também tem toalha. Todo esse material está cheio de sangue. Esse material foi recolhido para o ML juntamente com o corpo da vítima, que vai passar por uma identificação. Olha, faz tempo que a gente não ouve falar de um caso tão macabro quanto esse, aqui na nossa capital, infelizmente. E a polícia avançou rápido na investigação. A gente continua falando do caso porque a polícia identificou 2 suspeitos de cometer esse crime bárbaro contra essa mulher. Ivan Lemos está ao vivo com a gente. Ivan, eu queria que você começasse dizendo para os telespectadores em casa quem teria feito isso com a vítima. Bia, segundo a polícia, esse caso bárbaro, a filha e o namorado dela teriam feito isso com a vítima. Eles 2 teriam matado essa vítima a facadas ali no bairro Jacintinho. O nome dela, Flávia Carneiro, 43 anos, ela já foi identificada. A vítima, o nome da vítima, Flávia Carneiro, de 43 anos, ela já foi identificada pela Polícia Civil, e a Polícia Civil já identificou os criminosos.
A filha, o namorado dela, a filha com 13 anos, o namorado com 22 anos e o pai do namorado teria ocultado esse cadáver. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o delegado Tiago Prado, ele que investiga esse caso. Boa noite, delegado. O motivo desse crime, a adolescente já teria dito? Boa noite a todos. Então, foi montada uma força-tarefa para trabalhar nesse caso desde as primeiras horas dessa terça-feira. Logo após o encontro do achado do cadáver lá em Guaxuma, passamos a diligenciar em conjunto com o 6º Distrito, com a OPLIT, quando então identificamos os autores, os envolvidos nessa trama criminosa. Quando então localizamos a filha da vítima, uma jovem de 13 anos de idade, a qual narrou a sua participação, digamos assim, nesse assassinato, como também o pai do autor, ou seja, o namorado da filha da vítima, que também está aqui apreendida. Ele que teria auxiliado a ocultação de cadáver, no linguajar popular, a desovar o corpo, o que aconteceu na manhã de hoje. Ela foi a primeira localizada por vocês. O que ela disse? Qual foi a participação dela nesse crime? Isso, ela já prestou depoimento, depoimento do adolescente infrator, e ela informou que a motivação teria sido porque a sua mãe, a Flávia Carneiro, não aceitava o relacionamento dessa menor, com o autor que está foragido, indivíduo que tem 22 anos. De acordo com o que levantamos, a mãe não aceitava esse relacionamento porque o indivíduo não exercia qualquer tipo de trabalho lícito, esse indivíduo era usuário de drogas e causava um grande transtorno ali para todos os familiares, de modo que a mãe, naturalmente, não aceitava esse relacionamento da sua filha de 13 anos com esse indivíduo. Então, diante dessa rejeição, haviam diversos conflitos e na sexta-feira, na noite da sexta-feira, dia 1º, de acordo com a versão apresentada por essa adolescente infratora, teve mais um conflito e no âmbito dessa briga é que este indivíduo teria partido para cima da sua mãe e cometido esse feminicídio. Dá para saber já, pelo depoimento que foi colhido dessa adolescente, que foi um crime premeditado ou foi por conta dessa discussão que aconteceu? Para que a gente possa confirmar a premeditação, a gente precisa de outros elementos que ainda não conseguimos coletar na presente data. Entretanto, a gente identifica diversas incongruências no depoimento da adolescente infrator com o que nós verificamos no cadáver, uma vez que ela aponta que durante a briga ele teria empurrado a mãe, a qual já caiu desacordada, e em seguida que ele teria a golpeado com faca. Entretanto, ao que a gente identificou, todas as lesões encontradas no cadáver da senhora Flávia foram cometidas na região posterior do pescoço, mas conhecido como as costas, a região de trás do pescoço, o que denota que foi a traição, ou então de uma forma em que a vítima não pôde exercer qualquer tipo de defesa. Por exemplo, a vítima pode ter sido contida por uma pessoa e golpeada por uma outra pessoa, de modo que todas as lesões foram atrás e concentradas. Então, a gente soma todos esses elementos técnicos, claro que outras evidências também serão acostadas na investigação para que tenha a conclusão final. Essa adolescente, o senhor está falando que ela foi golpeada pelas costas, a mãe dela. Só este homem teria aplicado esses golpes ou a adolescente também teria participado pelo depoimento que ela deu até agora? Pelo depoimento dela, ela não aplicou nenhum golpe na sua própria mãe, de acordo com o que levantamos, apenas uma faca, possivelmente foi utilizada, e como eu disse, é possível que na cena do crime uma pessoa teria feito a contenção, e a gente acredita, no olhar da investigação, que foi a adolescente infratora, enquanto que uma outra pessoa que teria feito golpeado a vítima, que seria então o namorado desta primeira envolvida. Na residência, apenas essas 3 pessoas estavam, o casal de namorados e a senhora Flávia Carneiro, o que, em tese, e nesse primeiro momento, descarta a participação de uma outra pessoa no homicídio. Contudo, a investigação evoluiu e identificou que, no crime de ocultação de cadáver cometido na manhã de hoje,
O pai deste autor, portanto, namorado, né, da adolescente infratora, teria auxiliado o seu filho, este indivíduo que está foragido, a desovar esse corpo lá na região de mata em Guaxuma, os quais, então, os três, em comum acordo, contrataram um frete, essas pessoas que fazem frete, né, nos carros particulares, e dizendo que iria transportar uma geladeira, que já não mais servia, para a área lá do Benedito Bentes. Entretanto, ao chegar no Benedito Bentes, essa geladeira, eles informaram que iriam já descartar numa outra localidade, que foi, então, conduzido até essa região de mata, no bairro Guaxuma. Quando, então, tiraram a geladeira e jogaram lá nessa região de mata. A geladeira, portanto, ela estava ligada ainda na manhã de hoje, o que então justifica a preservação do cadáver. O cadáver não estava em estado avançado de putrefação, muito pelo contrário, estava preservado, justamente porque estava acondicionado dentro da geladeira desde a noite do crime, que foi a sexta-feira, dia 1º de março. A adolescente fala especificamente sobre esse processo de colocar o corpo na geladeira? Isso, ela narra em depoimento, né, que após o homicídio, né, foi envolvida, né, a vítima foi envolvida em um tecido grosso, né, tipo uma coxa de cama, sacos plásticos também, muitos sacos plásticos, né, de lixo, e então foi também amarrada, né, para que o corpo ficasse mais compacto, e então foi introduzido dentro da geladeira, a qual tiraram-se todas as prateleiras, né, da parte inferior da geladeira, e ela ficou selada, né, como eu disse, com fita crepe que foi passada ali por esses autores. E então isso preservou o cadáver, né, até a manhã de hoje, quando então essa geladeira foi desligada e foi levada lá até esse local de desova. Essa adolescente, ela mostra algum tipo de arrependimento? Olha, a adolescente, em seu depoimento e durante todo o tempo aqui, ela mostra muita frieza, né, e assim, é incompreensível como participar, enfim, presenciar tamanha crueldade com a sua própria genitora e, desde então, não ter sequer noticiado a polícia, a outras pessoas. Inclusive, ao questionarmos se alguém notou a falta da mãe dela, né, portanto, da vítima, ela informou que não, pois estava utilizando o telefone da sua mãe para se comunicar com familiares e outras pessoas. Questionei ainda se no local de trabalho da mãe da vítima, a qual exercia a função de garçonete, teriam notado falta, sentido falta, né? Uma vez que passou o final de semana, ela disse que não, pois ela informou no local de trabalho da sua mãe que ela, se passando pela mãe, portanto, estaria de atestado médico e não iria trabalhar nesses dias. Então, depois disso tudo, ela ainda mentiu e continuou usando o celular da mãe? Exatamente, o que só demonstra que ela concordou para a prática delitiva, como também concordou para que o cadáver fosse ocultado e assim mantivesse impune essa gravíssima infração penal que é um feminicídio, uma vez que é um homicídio decorrente justamente de uma violência doméstica e familiar contra a mulher. A outra pessoa que está presa é o pai do namorado dela? Isso, é o pai do namorado dela, um adulto já de 47 anos, né? Ele, portanto, está sendo autuado pelo crime de ocultação de cadáver e corrupção de menor, uma vez que cometeu uma infração penal em concurso com um adolescente infrator. O que ele disse? Ele chegou a falar alguma coisa em depoimento? Ele nega envolvimento no homicídio e relata apenas justamente toda essa história no que diz respeito à ocultação de cadáver, né? O transporte desse cadáver na manhã de hoje lá para essa região de mata no bairro Guaxuma. O namorado dela está foragido, a polícia já divulga a identificação dele. Como que está a investigação nesse caso referente ao namorado? Pois bem, diversas diligências foram realizadas ao longo do dia. As descobertas, né, foram em cadeia, o que acabou favorecendo a fuga deste elemento, né? Então, a gente ainda está em diligências contínuas e com a sequência da investigação, né, haverá, sim, no momento oportuno, a divulgação da sua identidade e o seu nome para que a população possa, então, colaborar. Delegado, muito obrigado por essa entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, essa adolescente de 13 anos, ela foi apreendida, como disse o delegado, ela confessou ali ter participação nesse crime e depois, inclusive, continuou usando o celular da mãe, falou no trabalho da mãe que a mãe não estava bem, né? E o
O pai do namorado dela também foi preso por ocultação de cadáver. A polícia continua procurando este homem de 22 anos, que é o namorado dessa adolescente, que a mãe não concordava com o relacionamento. E aí ele foi lá, aplicou essas facadas durante uma discussão na sexta-feira. O corpo foi encontrado hoje em Guaxuma, dentro de uma geladeira. Volto com você, Bia.